Olá, me chamo Emanuele de Matos Pinheiro Cal, tenho 19 anos e sou estudante de Pedagogia na Unirio pelo CEDERJ. Estudo no Polo de Saquarema e esse é meu vídeo de AD1 para a matéria optativa Paulo Freire, Pensamento e Obra. E para falar de Paulo Freire, eu decidi não fazer só uma biografia falando datas e acontecimentos. Eu quero falar sobre ele, mas também quero falar aquilo que para mim torna o pensamento dele tão atual. A relação entre educação, desigualdade, poder, autoritarismo, liberdade e conscientização. Paulo Freire nasceu em Recife, Pernambuco, em 1921. Foi educador, filósofo e um dos principais pensadores brasileiros da educação. Sua trajetória ficou muito marcada pelo trabalho com alfabetização, principalmente pessoas que historicamente tiveram menos acesso à educação. Mas a proposta de Freire ia muito além de ensinar somente a ler e escrever. Para ele, também era importante que as pessoas conseguissem ler a sociedade e a realidade que eles viviam. E essa ideia, para mim, é uma das partes mais importantes. Porque uma pessoa pode aprender a ler uma palavra, mas isso não significa necessariamente que ela consiga compreender e ler o mundo ao seu redor. Ler o mundo significa perceber as relações sociais, as desigualdades, as injustiças e as relações de poder que fazem parte da nossa sociedade. E começar a perceber essas coisas começa a gente a querer fazer perguntas. Por que a sociedade é assim? Por que algumas pessoas têm tantas oportunidades e outras não têm quase nenhuma? Quem tem o poder para decidir? Quem que está sendo ouvido e quem que está sendo silenciado? E é impossível falar de Paulo Freire sem falar sobre política. Em 1964, o Brasil passou por um golpe cívico-militar que foi marcado por um tempo de repressão, autoritarismo e perseguição política. Paulo Freire foi preso e depois teve que deixar o país. Passou anos em exílio, continuando seu trabalho e desenvolvendo ideias sobre educação. E essa parte da história que me chama muito a atenção, porque mostra que educação e política não são coisas totalmente separadas uma da outra. Quando uma pessoa aprende a criticar, automaticamente ela passa a ter mais condições de questionar aquilo que está acontecendo ao seu redor. E regimes autoritários não conseguem lidar muito bem com questionamentos. Uma sociedade em que as pessoas somente obedecem é muito diferente de uma sociedade em que as pessoas conseguem questionar, que elas conseguem perguntar o que está acontecendo, que discutem e que reconhecem seus próprios direitos. E eu acho que é esse o ponto da gente conseguir falar de Paulo Freire dentro desse contexto. Não é porque ele ensinava apenas a discordar, mas é porque ele defendia que as pessoas fossem capazes de compreender criticamente a sociedade que estavam inseridas. E é justamente aqui que entra o livro Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, que estamos estudando nessa disciplina. Nas primeiras partes do livro, Freire ele trabalha questões relacionadas aos seres humanos, e a experiência, a realidade em que vivem e o processo de alfabetização e conscientização. E uma coisa que eu entendi durante essa leitura é que conscientização não significa simplesmente receber informação. Não é alguém chegar e dizer: olha, isso aqui é injusto. E pronto, a pessoa está conscientizada. É muito mais profundo que isso. É desenvolver uma capacidade de conseguir olhar para a sua própria realidade, refletir sobre ela, perceber suas contradições e compreender que também somos sujeitos dentro dessa realidade. Ou seja, não somos apenas espectadores da história, mas também fazemos parte dela, e isso muda completamente o jeito de enxergar a educação. E quando eu falo disso, uma coisa que me aparece muito forte é sobre desigualdade social. Porque é muito fácil você olhar para uma pessoa de condição menor e pensar: ela não estudou, ela não se esforçou o suficiente, ela não aproveitou as oportunidades que a vida deu a ela. Mas será que todos tivemos a mesma oportunidade? Será que todas as crianças começaram do mesmo lugar? Será que teve pessoas que, na verdade, precisaram trabalhar desde cedo? E essas pessoas, elas tiveram a mesma oportunidade de estudar com quem nunca precisou se importar com isso? Será que uma escola disponível significa necessariamente
ter a mesma educação, ter direito à mesma educação. E é aí que eu vejo a necessidade de ter a habilidade de consciência crítica. Porque aí a desigualdade passa de deixar a ser um problema apenas individual. A gente começa a perceber que existem questões históricas, questões sociais, questões econômicas e políticas por trás disso tudo. E nisso não significa que o indivíduo não tem a própria responsabilidade sobre a vida. Significa entendermos que não podemos responsabilizar individualmente uma pessoa por uma realidade que foi socialmente construída. Foi nessa parte que essa leitura deixou de ser apenas uma atividade da faculdade para mim. Porque eu deixei um pouco de lado pensar apenas na minha formação profissional, mas eu comecei a pensar como pessoa mesmo. Eu quero conhecer os meus direitos, eu quero conhecer a sociedade na qual eu vivo. Eu quero conseguir reconhecer uma injustiça quando ela está acontecendo na minha frente. E não só pensar, e não só aceitar a frase é assim mesmo. Porque muitas vezes aquilo que a gente chama de normal é apenas algo que foi repetido várias vezes que até paramos de questionar. E eu acho que isso é um grande ensinamento de Paulo Freire. Não aceitar a realidade sem tentar compreendê-la. Para mim, a educação não deve ser apenas para formar pessoas para o mercado de trabalho. É claro que conhecimento profissional é importante, mas a educação pode transformar pessoas capazes de pensar, argumentar, questionar e participar da sociedade. Óbvio que eu não estou dizendo que a educação é a única responsável, a única que sozinha vai conseguir resolver a desigualdade, todos os problemas sociais, não vai. Mas ela pode fazer uma coisa muito importante. Pode impedir que a desigualdade seja aceita como um destino. Pode mostrar às pessoas que ela tem voz, que ela tem direitos, que ela pode perguntar, que ela pode discordar, que ela pode participar e que a realidade não é encarada como um ser imutável. Por isso, quando eu penso em como Paulo Freire foi bom para minha vida acadêmica e profissional, eu não quero resumir dizendo que ele foi ótimo para que no futuro eu me torne uma boa professora. Claro que a obra dele vai me ajudar a enxergar como é a educação melhor e me ajudar futuramente quando eu for exercer minha profissão. Mas vai um pouco além, porque ele me provoca a ser humano. Me faz pensar que tipo de pessoa eu quero ser quando tiver uma injustiça rolando na minha frente. Se eu vou ser a pessoa que vai observar, se eu vou ser a pessoa que vai fingir que não está acontecendo, que eu não estou vendo, que aquilo não está acontecendo, ou se eu vou compreender, se eu vou questionar e dentro das minhas possibilidades agir. E eu acho que essa é a parte mais forte da conscientização, porque ela não serve para nos deixar confortáveis. Consciência é justamente perceber as coisas que incomodam. É perceber que existem problemas que não podem mais ser ignorados. E na hora que a gente percebe, fica muito mais difícil fingir que simplesmente não sabe deles. Então, se eu tivesse que resumir Paulo Freire, depois dessa leitura, eu diria que a ideia é que a educação também é liberdade. Liberdade para pensar, liberdade para perguntar, liberdade para discordar, liberdade para conhecer seus próprios direitos. E liberdade para que a gente não precise concordar com tudo aquilo que acontece só porque alguém sempre disse que é normal. Paulo Freire morreu em 1997, mas as suas ideias continuam provocando discussões porque ainda vivemos uma sociedade marcada por desigualdades e disputas por poder. E talvez seja justamente por isso que ele continue sendo tão necessário. E depois de compreendê-lo, ter coragem para questionar aquilo que precisa ser transformado. É isso, muito obrigada.